Bom dia. Então, continuaremos aqui, né, agora a parte 2 da nossa aula, sobre dilatação térmica dos sólidos e líquidos, ok? Então, nós vamos dar continuidade aqui aos estudos, para poder aprofundar agora um pouquinho mais neste quesito, né, neste conteúdo. Vamos voltar aqui à apresentação. Bom, na aula anterior nós vimos aí, né, a dilatação dos sólidos, como que se procede, né, questão de temperatura, de calor, né, e aí podemos entender como se procede essa chamada dilatação térmica dos sólidos, né, por que ela ocorre e como evitá-la. Nós revimos o conceito de temperatura, né, colocamos aí como que se procede, né, a variação da temperatura de um corpo em função da quantidade de calor aplicado. Vimos o conceito de temperatura e calor, né, como que o sólido aumenta suas dimensões em função da variação da temperatura, o que é dilatação térmica dos sólidos, como se procede, né, as etapas dessa dilatação térmica, tipos de dilatação térmica, que são dilatação linear, superficial e volumétrica, né, as definições e como combater os efeitos. Tá? Daí fizemos 2 exercícios. E agora vamos estudar um pouquinho mais a nossa dilatação dos sólidos. Então vamos para o nosso whiteboard, né, para me explicar como que funciona essa dilatação linear. Então considere uma barra, né, uma linha, dilatação linear, que ela percorre uma dimensão. Tá? Essa barra eu vou dizer que ela tem um comprimento inicial, um comprimento L0. Né? Então, por exemplo, o meu L0 vale 2 metros, por exemplo. Né? Bom, eu vou fornecer calor a essa barra, tá? E ela vai dilatar, ela vai aumentar um pouco a sua dimensão. Então, a dilatação, ela é o aumento nesse comprimento, tá? Eu vou ter agora um comprimento final, comprimento L, né? Então, quando eu pego o meu comprimento final menos inicial, eu encontro aquilo que foi aumentado, ou seja, a minha dilatação, né? Ou, em outras palavras, o meu comprimento final é o que? A minha dilatação mais o que eu tinha antes, comprimento inicial, ok? E aí, depende do material, depende se esse material é um aço, um alumínio, um concreto, uma borracha, né? Então, existe um coeficiente alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. E depende também da minha temperatura, minha variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, sem que o sólido mude de estado, né? Sem que ele passe para o estado líquido, quanto maior a minha variação de temperatura, maior a minha dilatação. Quanto maior o meu coeficiente alfa, maior a minha dilatação. E quanto maior o meu comprimento, maior a minha dilatação. Então, a dilatação varia de forma diretamente proporcional a essas 3 grandezas, né? Comprimento, coeficiente e variação de temperatura. Então, a minha dilatação linear ela é dada como comprimento inicial vezes o alfa, que é o coeficiente linear, vezes a variação de temperatura. É assim que eu calculo o quanto uma barra vai aumentar o seu tamanho, o quanto uma barra vai expandir, ok? Então, voltando para a nossa apresentação, eis aí a dilatação linear. É aquela em que a gente considera o aumento em apenas uma das dimensões, o comprimento no caso. Né? Então está aqui, ó, a variação do comprimento, dilatação, comprimento final mais inicial. A fórmula é essa que eu acabei de apresentar para vocês. Né? E aqui uma figura mostrando o comprimento inicial, o comprimento final e a minha dilatação. Ok? Aí o coeficiente de dilatação. Então, por exemplo, o concreto, o coeficiente de dilatação é 12 vezes 10 menos 6. Tá? É graus Celsius a menos 1. Essa é a unidade. Tá? O quanto que ele dilata por grau Celsius. Seja em metros, milímetros e etc. O maior coeficiente de dilatação aqui é o alumínio, quer dizer, se a gente pegasse todos esses materiais e aquecesse,
Qual que é aumentar mais a dimensão? Alumínio, porque tem um coeficiente de dilatação maior. E qual que dilataria menos? O aço, que tem um coeficiente de dilatação menor. Também no resfriamento seriam os que contrairiam mais ou contrairiam menos, né? Contração é o inverso da linha dilatação. Aí um exemplo, né? Nós temos o trilho. Olha, é a folga. Quando aquece, essa folga é compensada. Então ela tem que existir. Senão ocorre aqueles problemas que nós vimos nas figuras anteriores. Aqui na placa, aqui um exemplo aqui do trilho. Olha a junta de dilatação. Né? Existem produtos, liga metálica, que você pode colocar aqui para compensar essa dilatação. Agora os fios, né? Eu tenho aqui duas torres, né, de energia. Essas torres, na verdade, é a torre de sustentação, a energia passa nos cabos. Né? Por que esses cabos são assim? Porque eles têm uma curvatura. Primeiro que eles são muito pesados. Né? Segundo que tem que deixar ele um pouco frouxo. Para ele ficar assim, olha. Por quê? Imagine que faça a instalação desses cabos no dia quente. Tá? E aí, depois da madrugada, a temperatura cai. E ocorre uma considerável contração. Esse cabo vai ficar esticado. Ele pode esticar tanto que vai o quê? Romper, arrebentar, né? Então essa folga é para compensar a dilatação negativa, que no caso é a contração, ok? A dilatação superficial, do mesmo modo, vamos voltar lá no whiteboard. A dilatação superficial é aquela em que ocorre na superfície, né? Então se eu tiver uma placa, né, uma área inicial, se eu aquecer essa placa, ela vai aumentar suas dimensões. Esse aumento de dimensões é o quê? Eu vou ter minha área final. Né? Onde o aumento de dimensões é o quê? A minha dilatação diária. Né? Então, a minha dilatação diária é simplesmente minha área final menos minha área inicial. Né? E a dilatação também ela é calculada como a área inicial, o coeficiente de dilatação beta e a variação de temperatura. A fórmula é muito similar à dilatação que linear, né? Então voltamos à apresentação, tá? Essa aqui é a equação que nós temos, que eu acabei de mencionar. Eu mencionei ela agora, ok? E aí, nós não temos um novo coeficiente de dilatação, né? O coeficiente de dilatação é alfa. Ah, mas a dilatação superficial é o beta, sim. Coeficiente de dilatação beta. Só que ele é 2 vezes alfa. É o dobro de alfa. Então, para o latão, por exemplo, o alfa vale 19,6. 19 vezes 10 menos 6. O beta é o dobro. Então, 19 vezes 2, 38. Vezes 10 a menos 6. Só isso. Então, superficial, linear eu uso 19. Superficial eu uso o quê? 38. Tranquilo, né? Por fim, a nossa dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica, obviamente, é uma dilatação do volume. Né? Eu tenho um volume inicial e um volume final. A minha dilatação pode ser calculada volume final vezes inicial ou gama vezes volume inicial vezes variação de temperatura. Tá? E aí o gama, ele é 3 vezes o gama, o coeficiente de dilatação gama, ele é 3 vezes o valor de alfa. Então, por exemplo, se eu pegar o cobre, né, o alfa dele vale 17 vezes 10 a menos 6. Tá? O beta vale o dobro. Então, 34 vezes 10 a menos 6. E o gama vale o triplo. Então, 51 vezes 10 a menos 6. Você vai usar a mesma referência, porém você vai dobrar ou triplicar conforme a análise está fazendo, né? Uma dimensão linear alfa. 2 dimensões, o dobro. Superficial, beta. 3 dimensões, o triplo. Volumétrico, gama, né? Também existe a dilatação dos líquidos, né? A dilatação do líquido também é uma dilatação volumétrica, tá vendo? Olha como se calcula aqui, olha. É a volumétrica, é exatamente a mesma equação, tá? Os líquidos se dilatam, não se esqueça que também o recipiente se dilata. Então, quando você vai abastecer o carro, você tem o tanque de combustível, né? Num dia de calor, aquele combustível lá dentro vai dilatar, então tem que ter uma folga, né? Senão ele estoura o tanque. Mas o tanque também se dilata. Ele aumenta de tamanho. Tem que ter essa folga porque se o líquido dilatar mais que o tanque, ele vai estourar o tanque. Não é isso? Se estiver muito cheio. Então tem que haver essas considerações. Quando você coloca uma vasilha
de água, cerveja, refrigerante no congelador, você vê que essas garrafas elas costumam trincar. Por quê? Porque a água se dilata no intervalo de temperatura. O Marcelo falou que quando aquece, os materiais se dilatam, quando esfria, contrai. Sim, menos para a água. A água, existe um fenômeno chamado anomalia, né? O fenômeno da anomalia da água. De 0 a 4 graus, de 0 a 4 graus Celsius, quando a água é aquecida, nesse intervalo aqui, ela não dilata, ela contrai. E quando é resfriada, dilata. Então, você colocou no congelador, ele vai baixar a temperatura até zero. Então, ele vai dilatar. A água virando gelo dilata e você vai estourar o recipiente. Tá? Esse comportamento inverso, né, de dilatação da água, é chamado de anomalia, né? Comportamento anômalo ou anormal da água. Tá? Aqui só observação, né, o coeficiente linear alfa, o coeficiente superficial de dilatação superficial beta, o coeficiente de dilatação volumétrica gama. Né? O beta ele é o dobro do alfa, o gama é triplo do alfa. Se eu fizer uma relação entre beta e gama, o gama vai ser o quê? 3 meios de beta, ou 1,5 vezes o valor de beta. Para finalizar, as equações, né, da dilatação linear, uma dimensão, superficial, área, 2 dimensões, volumétrica, volume, 3 dimensões. Notem que tudo eu calculo quem? A dilatação. Ela depende do comprimento inicial, área inicial e volume inicial. Ela depende do material, né, por isso eu tenho alfa, beta e gama, e ela depende da variação de temperatura. Então, isso aqui, olha, voltando aqui no exercício, ó, né, depende da natureza do material, depende do comprimento inicial e depende da variação de temperatura. Só não depende de quem? Do tempo de exposição. Ok? Então, aqui a gente encerra essa explicação e tem 2 exercícios, né, onde eu darei aí alguns minutos, né, uns 15, 20 minutos, para poder estar fazendo esses exercícios. Vamos então para a resolução do exercício. Né? Eu vou pegar esse exercício aqui e vou jogar lá no whiteboard, facilitar a explicação. Vou pegar o exercício. Vou colocar no whiteboard. Aqui. Bom, uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 até 60 graus. Então aqui já temos de cara a variação de temperatura ΔT, que é a temperatura final menos inicial. 60 menos 10, que é 50 graus Celsius. Sabendo que a barra tem a 10 graus Celsius um comprimento igual a 5 metros, então o comprimento inicial da barra 5 metros. E que o coeficiente linear do ferro é 1,2 vezes 10 menos 6, então o coeficiente linear do ferro, alfa do ferro, é 1,2 vezes 10 a menos 6. Graus Celsius a menos 1. Podemos afirmar que a variação da dilatação ocorrida e o comprimento final foram D. Então ele quer a dilatação e o comprimento final. Né? A dilatação a gente calcula, conforme explicado, pegando o comprimento inicial, que são 5 metros, vezes o coeficiente de dilatação linear, que é 1,2 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 50 graus. Isso aqui então vai dar ΔL igual, pegando a calculadora, temos aqui, né, 5 vezes 1,2 vezes 50, que é igual ao que? 300 vezes 10 menos 6. 300
vezes 10 a menos 6. Ou, andando duas casas, 3 vezes 10 a menos 4 metros. Ou ainda 0,0003 metros. Tá? O comprimento final é sempre o quê? A dilatação mais o comprimento inicial. Então, o comprimento final vai ser a dilatação, que é 0,0003 metros, mais o comprimento inicial, que é 5 metros. Então, o comprimento final será 5,0003 metros. Então, temos aqui o comprimento final e temos aqui a dilatação. Então, a resposta vai ser letra D. Né? Resposta é letra D. Ok? Então, está resolvido esse problema. Vou colocar uma tela nova no whiteboard. Voltar para a nossa tela do exercício e fazer o nosso segundo exercício. Tá? O nosso segundo exercício é o seguinte: uma lâmina bimetálica composta de zinco e aço, então são dois materiais, né? Zinco e aço, materiais diferentes. Obviamente, olha só, coeficiente de dilatação linear diferente. Está fixada em uma parede, de forma que a barra de aço permanece virada para cima. O que ocorre quando a lâmina é resfriada? Né? O que acontece? A dilatação, o coeficiente de dilatação do zinco é maior que do aço. Então, o zinco ele vai dilatar mais que o aço e também vai contrair mais que o aço. Quando ela é resfriada, o que acontece? Ela vai contrair mais. Então, essa barra vai ficar desse modo aqui, olha. Onde o aço está aqui e o zinco está aqui. Por que eu sei que ela vai ficar assim? Porque como o zinco contrai mais, ele vai o quê? Ele vai puxar a barra de aço formando a curvatura. Né? Então, a lâmina bimetálica, ela curva-se o quê? Para baixo. Tá? Isso é utilizado em sensores, né? A chamada famosa lâmina bimetálica. Ok? Com isso, encerramos aqui então. Bom, agora a gente vai fazer alguns exercícios de fixação, né? Resolução de problemas. Essa resolução irá nos ajudar aí na compreensão melhor do conteúdo, né? Então isso aí vai reforçar mais. Isso são exercícios de fixação. Antes de resolvê-los, como são exercícios de cálculo, vamos dar algumas dicas, né, de resolução de problema. Então, o que você tem que fazer? Primeiro passo, faça uma leitura completa e atenta do problema, né? Já vai nessa leitura, pegando as nuances do problema, o que ele está querendo dizer, quais são os dados informados, né? Já vai fazendo aquela leitura completa e atenta. A segunda dica é separar as grandezas físicas, né? Depois de lido e entendido o problema, sabendo o que ele quer, você vai separar as grandezas, né? Quando é dilatação, comprimento inicial, quanto que é o alfa, quanto que é a variação de temperatura, né? E você vai separar as grandezas fornecidas e as solicitadas, né? Ou seja, quais são os dados que o problema fornece e quais são os dados que o problema quer que você coloque como solução. Terceira dica aí é verificar se as unidades medidas são no Sistema Internacional de Pesos e Medidas, né? Então você tem que saber quando é que uma grandeza está ou não para facilitar o nosso resultado. Que aí, se todas as grandezas estão no Sistema Internacional, o nosso resultado também vai estar. Né? Então isso facilita. Então é bom essa compreensão. E por fim, tenha sempre em mãos um bom formulário, né? Porque senão quando você separa as variáveis e vê o que você quer calcular, né? Você com o formulário, você já sabe qual fórmula você vai utilizar. Né? Então o formulário, além dele reforçar essa prática, né? Ele vai fazer com que aos poucos você vá gravando naturalmente as equações necessárias para a resolução do problema. Né? Então, continuando aqui, né? Vamos resolver agora alguns exercícios de dilatação térmica. Ó, questão número 1. Né?
E aí eu vou seguir os passos lá das dicas de resolução de problemas, né? Então eu vou pegar esse exercício e vou colocar lá no quadro branco. Ou seja, bate boa, né? Então o primeiro passo na resolução de problemas é o quê? Uma leitura atenta. Então vamos lá. Um fio metálico tem comprimento de 100 metros a 0 graus Celsius. Veja bem, na leitura atenta você já vai sacando, né? O comprimento, a temperatura inicial. Sabendo que este fio é constituído por material com coeficiente de dilatação térmica linear 17 vezes 10 menos 6 graus Celsius menos 1, determine. Então, olha só. Primeira leitura. Você fez uma leitura atenta e nela você conseguiu captar que te fornece alguns dados. Então, por exemplo, ele te fornece o comprimento inicial, aí já é o passo 2, nós vamos separar as grandezas. O comprimento inicial está a 100 metros, aí é o passo 3, né? Então, eu já estou verificando o quê? Se as grandezas estão no sistema internacional. Sim, está. A temperatura inicial, que é 0 graus Celsius. Graus Celsius não é do sistema internacional, tá, gente? Graus Celsius, sistema internacional é o Kelvin, né? Mas, se a temperatura final tiver em graus Celsius, ok. Ou então, se você deixar em graus Celsius, o resultado sai em graus Celsius. Se você transformar para Kelvin, seu resultado sai em Kelvin. Então, por enquanto, podemos deixar, né, aqui 0 graus Celsius. Tá? O coeficiente de dilatação térmica linear vale alfa igual a 17 vezes 10 a menos 6. Graus Celsius a menos 1. Então, isso também é a compatibilidade de unidades, que ó, aqui dá graus Celsius, aqui dá graus Celsius, beleza. Se aqui fosse Kelvin menos 1, eu teria que transformar minha temperatura para Kelvin. E o contrário também, né? Então, isso aqui, gente, são as grandezas informadas, né? São as grandezas informadas. Agora, e o que que ele solicita? O que que ele solicita? Vamos ver? Então, primeiro, letra A variação do comprimento do fio quando este é aquecido até 10 graus Celsius. Então, ele deu mais uma informação, que é o quê? Temperatura final vale 10 graus Celsius. E aí ele quer o quê? A variação do comprimento, ou seja, a dilatação, né? O ΔL. É o que ele quer, o que ele solicita. Depois, letra B, o comprimento final. O comprimento final, L. Ok? Então ele quer duas coisas. Duas grandezas. Então na letra A, nós vamos lá, calcular a dilatação. Ora, sabemos que ΔL é igual ao comprimento inicial vezes alfa vezes variação de temperatura. Sabemos por quê? Aí vem aquela história, que é o quarto passo. Você tem que ter o quê? Um bom formulário em mãos. Saber um bom formulário em mãos, eu sei que essa é a fórmula da dilatação linear. Então, a dilatação linear será o comprimento inicial, quanto que ele vale? 100. O meu coeficiente de dilatação, quanto que ele vale? 17 vezes 10 a menos 6. E minha variação de temperatura, quanto que ela vale? Bom, ela vale final menos inicial, né? Final é 10, menos inicial que é 0, tá? Então, fazendo as continhas de tirar e pôr, né? Fazendo aqui nossos cálculos, nós vamos ter, então, pegando a calculadora, tá? Então, nós temos 17 vezes 10 a menos 6 é o quê? 0,00017. Opa, 0,17, tá? Vezes 100, que é o comprimento inicial, vezes 10, né? Que é 10 menos 0, 10, variação de temperatura. Ou seja, a dilatação é 0,17 metros. Tá? Por que eu sei que é dilatação? Dilatação do comprimento. Se o comprimento inicial é dado em metros, a dilatação também vai ser dada em metros. Tá? Se você não tiver uma percepção, né? Poxa, 0,17 é muito pouco, né? Se não tiver percepção quanto que passa para centímetros, né? Ou milímetros, né? Como é que eu passo aí para centímetros ou milímetros, né? Ou decímetro.
né? Então, você faz o quê? Aqui, ó, tem o metro, decímetro, centímetro, milímetro, né? Então, 1 metro, né, é, é, ele vai ser 10 decímetros, vai ser 100 centímetros, que vai ser o quê? 1000 milímetros, ok? Então, se eu quiser transformar isso aqui para decímetro, eu multiplico por 10. Então, isso aqui é 1,7 decímetro. Ah, estou acostumado com decímetro. Não, transforma em milímetro, em metro, em centímetro. Multiplico por 100, 17 centímetros. Multiplico por 1000, 170 milímetros. 17 centímetros você já tem uma ideia, né? Então, veja, a barra dilata, se dilata bastante, né? A barra se dilata bastante, tá? Bom, letra B. O comprimento final. O comprimento final é o quê? O comprimento final é o comprimento inicial mais o tanto que dilatou, né? Então, L0 mais L. Então, aqui eu vou colocar em metros, tá, gente? Então, comprimento inicial 100 metros, mais dilatação 0,17 metros. Então, comprimento final vale 100,17 metros. Ok? Então, está resolvido o problema aplicando aqueles 3 passos, aliás, 4 passos que eu mostrei para vocês, como dicas do 4 dicas. Bom, segundo exemplo aqui. Vamos lá. Indo para o dashboard. Vamos lá. Uma placa retangular, agora, uma placa retangular. Vamos ver aqui, né? Primeiro passo, leitura atenta. Uma placa retangular mede 10 centímetros por 20 centímetros, né? 10 por 20. Largura, comprimento, tanto faz. A temperatura de 0 graus Celsius. O coeficiente linear do material que constitui a placa vale 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ora, então, aqui, eu estou vendo que já pede área disso, área daquilo, né? Então, são as dimensões, né? Então, primeira coisa, quais são os dados fornecidos? Eu tenho uma placa, tá? Que ela mede 10 por 20. 10 centímetros por 20 centímetros, tá? Eu tenho uma temperatura inicial de 0 graus Celsius e eu tenho a temperatura final que ele vai dar lá em alguma coisa, né? Eu tenho o coeficiente linear da placa é 20 vezes 10 a menos 6. Ok? Então, primeira coisa aqui, ele quer a área da placa a 0 graus. Bom, a área da placa a 0 graus será. Posso usar em centímetros? Nesse caso você pode, porque todos os seus resultados são em centímetros, tá? Então, a área da placa, o que é a área? É lado vezes lado. Então, eu tenho 20 vezes 10, ou 10 vezes 20, dá na mesma, tá, gente? Que é 200. Como eu tenho centímetro vezes centímetro, eu tenho centímetros quadrados. Então, essa é a área inicial, área zero. B, a variação da área quando a temperatura sobe para 50. A gente tem a temperatura final, que é 50. Então, a variação é 50 menos zero, que é 50. Então, dilatação da área é igual ao quê? Aí o formulário, né, galera? Formulário. Área inicial vezes beta vezes variação da temperatura. Então, variação da área vai ser área inicial, que é o quê? 200 centímetros quadrados. Vezes o beta. Eu não tenho beta, eu tenho alfa, mas o beta é o dobro de alfa. Então, 20 vezes 2, 40. 40 vezes 10 a menos 6. Vezes variação da temperatura, que é 50 menos 0, 50. Então, o meu ΔA, né, ou seja, dilatação da área, pegando a calculadora aqui, fazendo as continhas de tirar e pôr,
Vamos lá. 40 vezes 10 a menos 6 é 0,0004, né? Não, mais um zero. Porque é 40 dividido por... Né? Então, 0,0004. Isso. Certinho. Vezes 200, vezes 50. Deu 0,4. Então, 0,4 centímetros quadrados é a variação da área, dilatação. A área da chapa, a temperatura 50 graus, que é a área final, né? A área final é o quê? É a dilatação da área mais a área inicial. Então vai ser a área inicial, que é 200, mais dilatação, que é 0,4. Então 200,4 centímetros quadrados. Ok? Letra D. A porcentagem de aumento na área da chapa. Né? É só pegar o que dilatou, né, o aumento, sobre a área inicial, tá? É só dividir que você obtém a porcentagem. Pegando a calculadora, né, fazendo as continhas e tirar e pôr, nós temos que 0,4 dividido por 200 é igual a 0,02. Depois multiplica por 100, claro, né? Então, 0,2%. O aumento foi de 0,2%. Ok? Questão resolvida. Bom, mais questões. Questão 3. Agora é uma questão de volume. Volume. Whiteboard. Quadro branco, com você. Bora lá. Bom, um recipiente de cobre, né, então o alfa do cobre, 17 vezes 10 menos 6 graus Celsius menos 1, tem 2.000 centímetros cúbicos de capacidade volumétrica a 0 graus Celsius. Calcule a variação do volume que ocorre quando aquecido a 100 graus Celsius. Bom, então primeiro, qual que é o seu volume inicial? 2.000 centímetros cúbicos. Temperatura inicial, 0 graus Celsius. Temperatura final, 100 graus Celsius. Então, qual que é a variação de temperatura? Delta T. 100 menos 0, que é 100 graus Celsius. Ok? O alfa, ele vale 17 vezes 10 a menos 6. 17 vezes menos 6, o quê? Graus Celsius é menos 1. Só que como trata-se de volume, né, eu vou achar o gama. O gama é 3 vezes o alfa. Então, 17 vezes 3, 51 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Tá? E o que ele pede? A variação do volume. Variação do volume é o quê? Delta V. Né? Entra agora naquela parte de ter um bom formulário. Né? Porque o delta V pelo formulário sabemos que é o volume inicial vezes gama vezes variação de temperatura. Delta V é volume inicial, 2.000, gama, 51 vezes 10 a menos 6, delta T vale 100. Então, a variação do volume é igual. Calculadora. Então, vai ser
51 vezes 10 menos 6 é 0,00051, ok? Vezes 2000, vezes 100. 102 que deu então. 102 centímetros cúbicos. Tá? Isso é a variação do volume, o quanto ele dilata, quanto ele aumenta. Fazendo um adendo aqui, não foi pedido, mas se eu quisesse o volume final, seria o quê? O volume inicial mais a dilatação. Daria 2.102 centímetros cúbicos. Ainda na mesma linha, ele poderia ter pedido aqui o quê? O percentual, né, de aumento de volume. Percentual, variação do volume. Seria o quê? O que aumentou sobre o que era antes. Vezes 100, claro, né? Aí aqui seria o quê? 102 dividido por 2.000. Vezes 100, 5,1% de aumento. Muita coisa, né? 5,1% de aumento. Ok? Não pediu, mas eu estou fazendo como complementação. Também, galera, interessante aqui, olha, quando você tem metros cúbicos e passa para centímetros cúbicos, né? De metro a centímetro, você multiplica por 100, né? Mas como é centímetro, ou seja, ou 10 a 2. Mas como é centímetro cúbico, a relação aqui, olha, é 10 a 2 elevado a terceira. Então, é 10 a sexta. Então, de metro cúbico por centímetro cúbico, multiplica por 10 a sexta, de centímetro cúbico para metro cúbico, divide por 10 a sexta. Tá? Então, esse meu volume aqui, ó, em centímetro cúbico, se eu dividir por 10 a sexta, né, é dividir por 1 milhão. Eu pegar 2.000, dividir por 1 milhão. É 0,002 metros cúbicos. Agora, cada metro cúbico são 1.000 litros. Então, se eu multiplicar por 1.000, 2 litros. Então, na verdade, eu tenho 2 litros. Tá? Esses 2 litros sofreu dilatação. Então, 2 litros é fácil, né? Você pega uma garrafa, 1 litro, você sabe o que é. 2 litros você tem ideia da dimensão aí desse volume, né? Bom, então, finalizando. Nós vimos, então, com esses exercícios, né? Nós vimos uma questão em que nós calculamos a variação do comprimento, a dilatação do comprimento de um fio, depois do comprimento final. Em outro exercício, nós calculamos a área de uma placa, temperatura zero, temperatura inicial, depois o quanto que essa placa dilata, quando vai para 50 graus Celsius, depois a área final, né, dessa placa, 50 graus Celsius, depois o percentual de aumento. O terceiro aqui era um volume, né, aqui não importa que volume que era, não falou se era um cubo, um paralelepípedo, uma garrafa, uma esfera, não interessa. Mas nós calculamos a sua variação de volume, o percentual de aumento, o volume final e a dilatação, né? E chegamos até também transformar para litros, ok? Então, com isso, finalizamos essa sequência também, né? E tenham todos um bom